Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado 8 de março de 2025, um sábado bombástico. Aqui nesse canal, quero lembrar aos amigos, vocês ficam bem informados, então eu vou pedindo logo para que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e deixe o seu like ou o seu dislike, não tem problema. Antes da primeira bomba desse sábado, quero informar aos queridos amigos também que um vigarista está se passando por mim. Ele clonou o meu canal e está pedindo dinheiro. E eu faço o alerta: não sou eu. Eu não escrevo para ninguém, nem peço dinheiro para ONGs ou ajuda assistencial para a África, como parece ser o caso deste vigarista que clonou o canal. Fiquem atentos e, se receberem esse tipo de e-mail, esse pedido de dinheiro, denunciem. Muito bem, vamos então. Eu tenho 3 bombas, na verdade, hoje. A primeira é que Joe Biden, acreditem, não assinou nenhum documento enquanto esteve na presidência. Essa é a denúncia bomba de hoje. Nenhum, minto. Ele assinou apenas um do próprio punho, a sua renúncia a concorrer como presidente dos Estados Unidos. Quando passou a bola para Kamala Harris. Aquela foi uma assinatura de próprio punho, mas, ao que tudo indica, foi a única. Então, quem assinou todos os documentos de Biden? Tchananã, você ficará impactado ao saber. A outra bomba do dia é que começou, a justiça um pouco mais pesada em relação a militares traidores da pátria. 3 militares foram presos na quinta-feira por alta traição e deverão encarar, sim, uma justiça pesada no decorrer do período, mas, ao que tudo indica, pode ser apenas a ponta do iceberg. E a outra notícia bombástica: Donald Trump pegou um país literalmente quebrado, coisa que a velha mídia não informará, mas eu informarei aqui. Bem, a primeira notícia é a seguinte: lembram, no dia de ontem, se não me engano, eu falei de um senhor, de um procurador-geral, o procurador-geral do estado do Missouri, o senhor Andrew Bailey. Bem, o senhor Andrew Bailey, procurador-geral, está pedindo que os congressistas republicanos se atentem para um fato. Joe Biden não tinha condições mentais de tocar o país, e isso foi provado durante a campanha, tanto que ele teve que entregar o bastão para Kamala Harris. Bem, Andrew Bailey quer saber então quem comandava os Estados Unidos, já que Biden era uma espécie de morto-vivo. Sem demérito a ele como pessoa, mas não tinha condições de comandar os Estados Unidos. Agora, depois que o procurador-geral do Missouri instigou os republicanos, as coisas começaram a aparecer. Descobriu-se, portanto, que não era Biden quem assinava ordens executivas ou qualquer outro documento desde que chegou à Casa Branca, e sim uma máquina chamada Autopen, uma autocaneta, por assim dizer. Essa que aparece aí na tela. Bem, a matéria diz que a Heritage Oversight coletou tudo o que Biden assinou ao longo de 4 anos e descobriu que todas as assinaturas, exceto uma, foram feitas pela máquina. A Oversight reuniu todos os documentos que puderam encontrar com a assinatura de Biden ao longo de sua presidência. Todos eles usaram a mesma assinatura Autopen, exceto pelo anúncio que o ex-presidente estava desistindo da corrida presidencial no ano passado. E aí, diz a matéria, algumas pessoas precisam ser enforcadas por isso, porque é traição. Na verdade, quem disse isso foi Mike Howell. Ele disse exatamente que o controle do presidente por uma máquina exige saber quem controlava a máquina. E isso, portanto, configura em autotraição,
cuja pena é, sim, capital, uma vez que tudo isso seja finalmente provado, que vá às últimas instâncias em tribunais. O procurador-geral do Missouri, Andrew Bailey, pediu ao Departamento de Justiça para investigar se o declínio mental cognitivo de Biden permitiu que autoridades não eleitas tomassem decisões sem seu conhecimento ou aprovação. Se for o caso, as ordens executivas, perdões e outras ações de Biden podem ser inconstitucionais e nulas. Ou seja, tudo que Biden assinou, ou quase tudo, pode ser considerado nulo. Então é claro que isso é uma bomba atômica, porque será certamente o assunto mais discutido pelo Congresso na próxima semana. Isso realmente causará muito, mas muito problema para a ala progressista, que terá que explicar, ou terá pelo menos que tentar bloquear esta ação. Mas é como aquela história de uma bola de neve. Começa pequena, mas uma vez que está descendo a montanha, ninguém a parará. Vamos aguardar cenas eletrizantes para os próximos capítulos. Agora, outra notícia para bombar nesse sábado. 3 militares foram presos na quinta-feira por traição. Eles estavam vendendo segredos americanos para a China. A matéria aqui publicada pelo National Review diz que 3 soldados do exército americano, 2 na ativa e 1 aposentado, foram presos na quinta-feira por vender documentos e informações militares confidenciais a compradores na China. Li Tian e Huiyu Duan foram acusados no Oregon por conspirar para cometer suborno e roubo de propriedade do governo, disse o Departamento de Justiça. Jian Zhao foi acusado em Washington pelos mesmos crimes, mas também por conspirar para obter e transmitir informações de defesa nacional a um indivíduo não autorizado e recebê-las. Os destinatários não autorizados estavam baseados na China. Os réus presos hoje são acusados de trair nosso país, trabalhando ativamente para enfraquecer as capacidades de defesa da América e empoderar, o nosso adversário, a China. Isso quem disse foi a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, em uma declaração oficial. Eles enfrentarão uma justiça rápida, severa e abrangente, disse ela. Zhao, um dos militares presos, é um sargento da ativa estacionado na base conjunta Lewis McChord, no estado de Washington. Ele conspirou para obter e transmitir discos rígidos classificados como secretos e ultra-secretos para compradores chineses desde julho de 2024, de acordo com uma acusação apresentada na quarta-feira no Distrito Ocidental de Washington. Ele também conspirou para vender um computador criptografado que pertencia ao governo dos Estados Unidos e documentos e informações militares confidenciais que lançavam luz sobre um sistema de mísseis e artilharia e a prontidão dos militares dos Estados Unidos para lutar em um possível conflito com a China. Em troca dos segredos militares, Zhao teria embolsado pelo menos $15 mil. Somente a acusação de Zhao foi tornada pública pelo Departamento de Justiça. As outras 2 ainda estão encobertas. Enquanto isso, os outros 2 presos, Tian e Duan, trabalharam juntos entre novembro de 21 e dezembro de 24 para reunir manuais técnicos e outras informações sobre as capacidades operacionais do exército americano. Tian enviou esses segredos para Duan, as informações relacionadas a sistemas de armas militares, incluindo os veículos de combate blindados Bradley e Strike, com os seus devidos segredos, evidentemente. Assim como Zhao, Tian estava alocado na base Lewis McChord, em Washington, e Duan serviu o exército de 2013 a 2017, e agora está aposentado. A acusação foi registrada no Distrito do Oregon.
Todos os 3 soldados foram acusados de violar os seus deveres e vender os Estados Unidos a um adversário estrangeiro. Kash Patel, em relação a isso, o diretor do FBI, disse o seguinte: embora o suborno e a corrupção tenham prosperado sob o Partido Comunista da China, esse comportamento não pode ser tolerado com os nossos militares, aos quais são confiadas informações militares, incluindo informações de defesa nacional. O FBI e nossos parceiros continuarão a trabalhar para descobrir tentativas daqueles na China de roubar informações militares sensíveis dos Estados Unidos e responsabilizar todos que desempenharam um papel em trair nossa defesa nacional. O FBI gostaria de agradecer à contra-inteligência do Exército dos Estados Unidos por sua estreita parceria durante essa investigação, disse Kash Patel. E é claro que isso aí aumenta a tensão entre Estados Unidos e China. Bem, muitos dizem que esses 3 militares são só a ponta do iceberg. Pelo montante, pelo valor que foi pago para que eles vendessem documentos secretos dos Estados Unidos, percebe-se que são soldados rasos em comparação a outros militares que venderam provavelmente segredos ainda mais importantes a valores ainda muito maiores. Então, certamente, esses que já estão presos acabarão revelando, sim, muitas coisas, tanto para o serviço de inteligência, para o serviço de inteligência do Exército, como do FBI. E também podemos esperar, então, aí para as próximas semanas ou meses, muitas mais prisões na área militar. Definitivamente, o bicho vai pegar. Bem, agora outra notícia importantíssima. Essa é uma matéria muito longa, eu vou deixar para esmiuçá-la à noite. Mas um levantamento recente mostrou que os Estados Unidos, que Donald Trump herdou, estavam literalmente quebrados. Os Estados Unidos estão falidos por 4 anos de Biden. Um exemplo disso é uma notinha de rodapé publicada agora pela Breitbart News, que diz o seguinte: o Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos descobriu um contrato de $56 mil que estava sendo pago a um contratante de plantas para que ele regasse 8 plantas decorativas em vasos. O sujeito recebia aí em torno de R$322 mil para regar 8 plantas decorativas do Departamento de Assuntos de Veteranos, o VA. Pois é. É claro que o contrato foi cancelado. E quem descobriu isso? O Doge. E o Doge se ofereceu para regar as 8 plantas de graça. É claro que isso é só um grão de areia diante do Himalaia. É claro que isso não significa nada em relação ao que o Doge já descobriu. Mas se alguém recebia $56 mil por ano para regar 8 plantinhas decorativas, isso nos dá uma ideia de como os Estados Unidos, que Donald Trump pegou, estão quebrados. E aí entra então uma matéria muito importante, um estudo muito completo sobre esta falência dos Estados Unidos. Em 12 pontos, o Economic Collapse Blog coloca a situação. Eu trabalharei esses pontos com mais detalhe à noite, na live, eu farei uma live à noite aí trabalhando esses pontos. Mas, só para vocês terem uma ideia, vou elencar aqui os pontos. O déficit comercial em relação ao resto do mundo atingiu um recorde histórico. O déficit dos Estados Unidos, déficit comercial em relação ao resto do mundo, atingiu um recorde histórico. 2. A porcentagem de americanos que estão sacando as suas economias para aposentadoria nunca foi tão alto como agora. O terceiro ponto, neste ano, o preço de uma dúzia de ovos nos Estados Unidos atingiu o nível mais alto de todos os tempos. Ponto 4 diz que a taxa de inadimplência para empréstimos automotivos subprime, com pelo menos 60 dias de atraso,
atingiu um nível nunca visto na história dos Estados Unidos. O ponto 5, em janeiro, as vendas pendentes de casas caíram para um recorde histórico também. Nunca foi tão baixa. O ponto 6 diz que está sendo projetado, que os Estados Unidos terão um déficit comercial agrícola também sem precedentes na história, ou seja, de 49 bilhões de dólares em 2025, por causa, claro, da herança maldita deixada por Biden. O ponto 7 diz que aproximadamente 15 mil lojas serão fechadas permanentemente nos Estados Unidos em 2025. Isso será um novo recorde histórico por uma ampla margem. O ponto 8 diz que o preço do ouro ultrapassou 2.900 dólares a onça pela primeira vez, em decorrência disso, uma grande inflação da era Biden, que fez com que os americanos recorressem, então, a um ativo para garantir, um ativo que garantisse as suas economias, porque estavam sendo corroídas pela inflação. O ponto 9 diz que a dívida no cartão de crédito dos americanos ultrapassou a marca de 1,2 trilhão de dólares pela primeira vez na história. O ponto 10 diz que a dívida total das famílias americanas ultrapassou a marca de 18 trilhões de dólares também pela primeira vez na história. O ponto 11, a dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassou a marca de 36 trilhões de dólares pela primeira vez. E aí, para encerrar, Mike Snyder diz: quando você soma todas as formas de dívida em nossa sociedade, chega a um total de mais de 100 trilhões de dólares. E isso nunca aconteceu antes em toda a história de nossa nação. Bem, Donald Trump assumiu ontem, praticamente, não tem 60 dias no cargo. E a CNN já está tentando colocar nas costas do loirão a culpa por esses números estratosféricos, números históricos. E é claro que não vai pegar. Então, o Economic Collapse Blog faz essa longa reportagem para dizer o seguinte: olha, o loirão pegou o país totalmente quebrado e nós sofreremos muito até que a política de Donald Trump comece a dar resultado. O problema, claro, como eu disse em vídeo anterior, Donald Trump corre contra o tempo, porque ele começou logo com uma guerra tarifária, isso implica uma forte produção interna. Mas a questão agora preocupante é a seguinte: o país está quebrado. Os americanos terão que se unir como nunca antes na história para sobreviver, para salvar o país dessa hecatombe chamada Biden. Ou deveríamos dizer autopen. Não se sabe mais se havia Biden em Biden. E menos ainda se sabe quem assinava os documentos por Biden. Mas isso logo será descoberto. Sábado bombástico esse, hein, meus queridos amigos? Mas tem mais. À noite eu volto com mais algumas bombinhas, certamente, porque o tempo não para. Espero vocês. Até lá, se Deus quiser.